E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário, eu sou o Leandro, estamos juntos aqui para a nossa leitura de cartas de hoje. Então, o assunto dessa vez é como estão os sentimentos dele ou dela. Você vai mentalizar a pessoa de quem você gosta, independente da situação que você está vivendo com esse alguém, e vamos falar de sentimentos olhando para a mesa. Então, para isso você vai escolher o seu baralho, aqui da esquerda ou da direita, o seu deck de baralho cigano. Na esquerda com ametista, na direita com olho de tigre. Na parte de cima é o tarô que eu vou colocar junto com cada opção do baralho cigano. Então, não se preocupe com o tarô, tá? Vai fazendo a sua escolha aqui dos dois baralhos. Enquanto isso, os recadinhos, né? Quem está fazendo a primeira visita no canal, se inscreve com a gente, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário. Tudo isso é muito importante para você apoiar esse trabalho e nós continuarmos diariamente com as leituras gratuitas aqui. E na descrição do vídeo tem informações de redes sociais para você saber mais do que eu faço na internet, né? E cursos que você pode fazer comigo. Curso de baralho cigano, curso de oráculo com cristais. Se você está precisando de um desses conhecimentos, acessa os links aí. Se você quer estudar, mas de repente está no momento um pouco adverso, precisa de um desconto, me chama por e-mail. Aí me fala qual é o curso que você quer fazer, né? A gente pode negociar isso também, tá bom? O endereço de e-mail está aí na descrição, é só você me escrever. Então, agora sim, vamos para a nossa leitura. Vou começar usando o baralho da esquerda junto com o tarô, então esse sai um pouquinho, a ametista lá junto com o cigano. Vamos colocar nossas cartas. Como estão os sentimentos dele ou dela hoje? Com base em tudo que as cartas vão nos mostrar, a gente pode perceber se é um momento de mais abertura, né, dele ou dela com você, para mais coisas acontecerem, ou se a pessoa tá meio na dela, não quer muito papo. Vamos dar uma olhada. O baralho cigano tá colocado, agora o tarô. Quase que não coube na tela, só dá um ajuste aqui para as cartas ficarem melhor para nossa leitura. Pronto, assim dá para visualizar melhor aí os arcanos aqui do tarô principalmente. Bom, então temos tudo aí para começar a conversar. Vamos nessa. Olha só, lá na parte de cima veio o coração, o cavaleiro, a serpente no baralho cigano e no tarô a temperança e a imperatriz. Essas cartas mostram alguém que gosta de você, sentimentos recíprocos, né? Então, intenções afetivas dele ou dela com você e a intenção de desfazer mal-entendidos, o que pode estar simbolizado para nós nessa carta da serpente aqui, tá? Que é aquela carta que mostra problemas, a dores, muitas situações relacionadas a desconfianças. Nesse caso, né? Fazendo valer a interpretação da serpente para o tema que a gente está tratando aqui, vendo quais são os sentimentos dele ou dela hoje, como a pessoa está se sentindo. Então tem essa disposição de desfazer mal-entendidos, de tirar uma história limpo, de tratar do que está mal resolvido, porque é a energia do cavaleiro para enfrentar situações complicadas a dois, devido ao sentimento, né? Então é alguém que gosta de você, temos a energia do amor na mesa e baseando-se nessa energia é que nós vemos a disposição, a energia, a vibração da pessoa de querer resolver situações mal esclarecidas, situações mal resolvidas, tirar qualquer tipo de coisa a limpo, exatamente para vocês poderem fluir mais, conversar mais, se entender mais, tá? Olha só, vem a temperança logo ao lado da serpente, mostrando a ideia dele ou dela de se harmonizar com você e mais uma vez a energia do amor
aqui no arcano da Imperatriz, certo, gente? Então, muito importante, essa vibração do amor veio em duas cartas aqui para você, nessa primeira linha que a gente está interpretando, lá no coração, no baralho cigano e na Imperatriz no tarô. Então, tem muito sentimento envolvido aí e com base nesse sentimento é que nós estamos vendo alguém querendo resolver situações mal esclarecidas com você, coragem de enfrentar, de tratar de assuntos delicados, espinhosos, né? Para vocês se harmonizarem juntos. Então, dentro dos sentimentos, já vimos essas informações. Seguindo na leitura, temos mais coisa para falar ainda. Então, olha só, na linha central ali, o trevo, a carta do homem, a criança, no tarô, o sol e o carro. Então, nós temos uma pessoa esperançosa, otimista em relação ao que vocês podem viver juntos, né? Isso vem no trevo, vem na criança, esperanças, expectativas em relação ao futuro, né? Desejo de concretizar oportunidades a dois, de vencer dificuldades entre vocês que de repente estão representadas ali pela serpente, passar por cima de situações difíceis, ou mesmo também deixar para lá o que não foi muito legal a dois, né? Já que o carro fala sobre olhar para frente, é a estrada que vocês vão caminhar juntos a partir de agora. Então, isso tá no sentimento dele ou dela também, a vontade de olhar só para frente, esquecer um pouco o que já foi, porque é a partir daqui que estão as grandes possibilidades entre vocês. E é olhando para o futuro que dá para perseguir as realizações, né? Que dá para alimentar exatamente essas perspectivas aqui de coisas boas para serem vividas a dois, no trevo e na criança. E a carta do homem que está aqui mostra alguém também organizando as ideias para lidar com você. Então, é uma carta que mostra alguém que não vai se precipitar também para agir, certo? Temos esses sentimentos, temos essas intenções na mesa, mas não é uma pessoa que age de forma impulsiva. Nós temos essa carta mostrando uma pessoa que se apoia na razão para tomar as decisões, pensando bem, ponderando antes de agir, tá? Então, não espere por uma atitude também assim da noite para o dia, mas nós vemos alguém que gosta de você, alguém querendo organizar a vida a dois aí, resolver o que não tá legal, criar mais oportunidades. Se você tem as suas expectativas com ele ou com ela, nós vimos isso sendo recíproco aqui no trevo e na criança, alguém imaginando uma série de coisas entre vocês, tá? E sentimentos recíprocos também, como já falamos no coração e na Imperatriz lá na parte de cima. Ainda olhando para a última linha aqui, vem a torre, os peixes e a cruz no baralho cigano para você e a roda da fortuna junto com o enforcado no tarô. Então, do que essas cartas estão falando? De uma pessoa disposta a realmente fazer sacrifícios para criar mais oportunidades a dois, desapegar de alguma situação, abrir mão de algo pessoal, exatamente para poder se aproximar, né? Então, isso é a ideia de enfrentar situações como nós vimos na energia do cavaleiro, porque essa pessoa entende que é assim que vocês vão conseguir alcançar prosperidade juntos, que vocês vão conseguir se estruturar mais, de uma forma mais intensa, mais firme, né, para uma relação, para uma volta, para mais oportunidades a dois, certo? A torre no baralho cigano fala um pouco disso, né, de alguém querendo se estruturar mais em termos afetivos com você, mas também aquele alguém ali pensativo, refletindo nas coisas, fazendo as ponderações, como eu já falei um pouquinho na carta do homem também, sobre uma pessoa com essas intenções, essa vibração toda que o baralho está mostrando, né? De alguém querendo tirar limpo o que não está legal, por gostar de você, por querer se harmonizar. Muitos planos a dois nós estamos vendo aqui, da parte dele ou dela com você, no trevo e na criança, a energia de realização, de passar por cima de dificuldades, né? Tudo isso está no sentimento, mas não na forma de alguém que vai, por exemplo, te chamar hoje, querer resolver tudo hoje, tá? Pode até ser, mas não é a maior tendência que as cartas estão mostrando. As cartas estão mostrando alguém que pensa mais a respeito das coisas para tomar exatamente as melhores atitudes, agir na hora certa, né? Fazendo valer realmente uma oportunidade que possa ser criada entre vocês. E essa combinação do tarô aqui embaixo, da roda da fortuna com o enforcado, fala de alguém realmente querendo reverter um cenário difícil a dois, porque é a estagnação, de repente, que pode estar existindo entre vocês agora, aqui no enforcado, e a roda da fortuna como a intenção da outra pessoa de modificar isso daqui,
de transmutar essa energia, gerar movimento onde as coisas estão paradas entre vocês, tá? Então nós vemos intenções recíprocas, nós vemos alguém que gosta de você, falando de como a pessoa está se sentindo hoje, falando de quais são os sentimentos, e dentro dos sentimentos, automaticamente falamos também das intenções dele ou dela com você, tá? Então, são ótimas intenções, principalmente pela vontade, pela disposição que nós vimos aqui, né? E de querer resolver problemas, de transmutar um cenário negativo, de esclarecer o que não está legal, de repente o que ficou mal resolvido, tá? Expectativas envolvidas, vontade de passar por cima de situações complicadas. Então, eu acho que tudo isso traz uma energia muito favorável aqui entre vocês, entre você e a pessoa que você mentalizou para poder ganhar a sua leitura. Então, são bons presságios na mesa, certo? Fechamos assim, vou recolher agora essas cartas para a gente trazer o outro baralho. Vamos reorganizar aqui o tarô. Trazendo essa opção agora, então, para quem escolheu aqui com o olho de tigre. Vamos nessa. Como estão os sentimentos dele ou dela hoje? O baralho se engana já tá aí. Tarô agora. Saiu um pouquinho da tela. Eu vou colocando aqui. Aí o ângulo da câmera é diferente de como eu consigo visualizar aqui para a mesa. Aí eu tenho que ficar olhando pela tela para ver como é que as cartas estão se encaixando aí. Mas a gente vai ajustando tudo sem problema algum. Então, tudo certo. As cartas lá do alto já estão aparecendo. Vamos continuar colocando aqui então os nossos arcanos. Tá aí. Agora sim, vamos conversar então. Como estão os sentimentos dele ou dela hoje? Como a pessoa que você mentalizou aí está se sentindo? Então nós temos no baralho cigano, lá na parte de cima, os lírios. Aqui é a carta 30. O cavaleiro e a carta das nuvens aqui, tá? Junto com o mago e o louco no tarô. Então, do que essas cartas estão falando para nós? A vontade dele ou dela de se harmonizar com você, de resolver dilemas, de trabalhar as inseguranças, qualquer tipo de situação que de repente não esteja muito clara entre vocês. Então, nós vemos a disposição dele ou dela com você para isso, para tratar das coisas, para falar mais abertamente do que vocês precisam conversar, tá? Isso faz parte do sentimento, da vontade, né, que está pairando aqui sobre ele ou ela, tá? É interessante, como eu costumo dizer aqui, às vezes independente da escolha de cartas, né, a mesa tem uma energia no dia com a questão que a gente está trabalhando e aí todo mundo recebe de alguma forma a mesma mensagem ou uma mensagem muito parecida com cartas diferentes, tá? Pode vir a mesma carta ou a construção ali na combinação do baralho cigano com tarô pode trazer o mesmo teor do que eu preciso comunicar, independente das cartas que vocês escolheram. E o que veio nessa parte de cima aqui foi muito parecido com o que veio na parte de cima também da outra escolha de cartas, né?
com outras imagens. Então nós vemos também de uma forma muito semelhante alguém com a disposição de enfrentar desafios a dois, né? De esclarecer aquilo que está faltando ficar mais claro, tratar de algum ponto que está incomodando, que está atrapalhando a relação ou que está gerando desconfianças, porque a gente vê alguém querendo ficar numa boa, se harmonizar com você, né? Transmutar situações negativas. Essa é a ideia do mago aqui, olha, uma pessoa mais receptiva, mais aberta a você, né? Mais disposto ou mais disposta a conversar, a tratar das coisas. Então, se você está no momento, de repente, onde está com a dificuldade para tratar do que vocês sentem, de criar oportunidades, ou mesmo uma chance de ter uma conversa, se é alguém que não está querendo muito papo, a gente vê essa energia se modificando agora, né? Porque o louco está mostrando uma pessoa mais receptiva, mais disponível, se propondo mais, tá? Então isso está lá no sentimento. Aqui na linha central nós temos o homem, o urso e a foice nas cartas ciganas, mais o imperador e o sol no tarô. Então, olha só, nós vemos alguém se apoiando mais na razão do que na emoção. A carta do homem mostra isso, né? Então alguém ali pensando a respeito das coisas entre vocês, organizando os pensamentos, de repente chegando à conclusão de que alguns dos problemas entre vocês, ou de que o problema principal, dependendo do seu caso aí, né, para cada pessoa que está assistindo, vai bater de uma forma diferente essa interpretação, né? Porque a carta do urso tem muito a ver com ciúmes, com possessividade, com inseguranças, com medo de perder. E aí isso às vezes pode ser exagerado no contexto A2 e causar problemas, né? Pode ser aquela relação que acaba sendo sufocante, ou aquela pessoa que se afastou de você de repente por ver muitos problemas nesse sentido, né? Por muitas inseguranças, muitos ciúmes, a dificuldade de um confiar no outro. Então, alguém que percebeu esse tipo de problema está ali refletindo sobre isso, organizando as ideias, entendendo que isso precisa parar de acontecer. É a foice, né? Então, cortando essa vibração de ciúme, de apego, de possessividade, que no pensamento dele ou dela não precisa existir entre vocês. Ou seja, é o sentimento da outra pessoa de que vocês precisam confiar mais um no outro. Nós vimos alguém querendo tratar de inseguranças, esclarecer os pontos aqui, alguém querendo se harmonizar com você, mais aberto ou mais aberta para experimentar mais possibilidades a dois, mas a gente percebe, ainda por essa imagem do louco, alguém que precisa de espaço, precisa de liberdade também. Isso não significa que vai precisar de liberdade porque quer fazer coisa errada. É simplesmente uma necessidade individual. Aquele alguém que pode se sentir sufocado dentro de uma relação que fica muito marcada, né? Então é saber equilibrar um pouco mais essa parte. Nós temos esse sentimento dele ou dela, de que as coisas entre vocês tenham mais equilíbrio entre os momentos a dois e também a individualidade de cada um, exatamente para não sufocar, para não virar aquele grude, para que a coisa não caia no ciúme, na possessividade, um ficar stalkeando o outro, querer saber o que está fazendo, com quem está falando. Isso precisa ser cortado, tá? Então, é a razão passando à frente aqui para analisar isso que pode ser um problema entre vocês. Trabalhando essa situação, né? Então, nós vemos que é a vontade dele ou dela com você, e aí vem o imperador e o sol, que são as concretizações, a dois, que é mais autoridade, mais firmeza, exatamente mais segurança, que de repente está faltando entre vocês, pelo menos na visão dele ou dela, né, para que vocês possam ficar mais firmes juntos, tá? A partir do momento de onde um confia mais no outro, aí flui com essa energia do sol, de realizações aqui, de algo mais bem sucedido, mais fluido, né, com mais oportunidades bem aproveitadas. Então, a gente vê alguém querendo resolver as coisas nesse sentido. Isso tá no sentimento, tá mostrando como ele ou ela se sente, né? Então pode ser aquela pessoa que está um pouco incomodada, né? Com essa ideia de ciúmes, de apego, de possessividade,
né, de uma coisa muito controladora que pode sufocar uma relação e atrapalha o andamento das coisas. Então a gente percebe esse desconforto, alguém querendo que isso mude entre vocês, que isso pare de acontecer para que vocês fiquem mais firmes juntos. Existe essa vontade dele ou dela de se firmar com você, mas é necessário trabalhar um aspecto que está sendo prejudicial exatamente para que vocês consigam fazer isso juntos, né? Senão não dá, fica sempre caindo ali no mesmo ponto. E na parte de baixo aqui vem o trevo, o caixão e os ratos no baralho cigano. E também vem aqui a combinação, o fiozinho aqui, dos amantes com a roda da fortuna no tarô. Então nós vemos uma pessoa que gosta de você, que quer ficar numa boa com você, que quer esclarecer o que está sendo preciso para vocês se firmarem juntos, né? Afastando um pouco essa energia aqui de ciúme, de possessividade, cortando com isso para vocês organizarem melhor os pensamentos, né? Então isso traz boas expectativas dele ou dela com você. Fala de intenções, né? Mas também, olha só, nós vemos exatamente um pouquinho de repente do efeito ou do estrago que essa situação de ciúme pode causar a dois, de possessividade, de um ficar controlando a vida do outro, né? E sufocar a relação, porque a gente vê aqui, olha, a esperança um pouquinho bloqueada também, né? Com os trevos ali ao lado do caixão e dos ratos, aquela pessoa que de repente pensa assim, poxa, eu tenho a vontade, né, de ficar junto, eu tenho o pensamento de que pode mudar, mas isso já aconteceu tanto que às vezes eu desanimo também. Então essas cartas de baixo mostram também um certo desânimo, né, dele ou dela. Mas nós vemos alguém querendo mudar a situação, né? Então, se você está num momento difícil com alguém, entende que os problemas são muito em função disso daqui, de dificuldade para confiar, muito ciúme, um precisando controlar o outro porque fica aquele medo de que pode ter outra pessoa, medo de fazer coisa errada, né? Então precisa cortar um pouco com isso para as esperanças serem renovadas aqui. Nós vemos uma pessoa que quer estar ao seu lado, mas que está um pouco desanimada, apesar da vontade de fazer dar certo, de repente pela repetição das coisas. Então é um momento aí muito oportuno para uma mudança de comportamento, com essa foice relacionada ao urso, como eu expliquei, para que você possa ver a pessoa de quem você gosta mais afim, mais disposta, né? E não de repente desanimando e achando que sempre vocês vão cair no mesmo problema, porque é pela repetição mesmo, né? Que a gente acaba se sentindo assim, certo? Essa combinação aqui do tarô, dos amantes com a roda da fortuna, falam do quê? De alguma dificuldade dele ou dela também, está fazendo parte dos sentimentos isso, de fazer as escolhas nesse momento exatamente por esse desânimo que pode bater em função de repetições, das coisas sempre acontecendo iguais. Provavelmente vocês já conversaram sobre essa situação e voltou a acontecer, e conversaram de novo e aconteceu de novo. Chega uma hora que a pessoa acha que isso é um padrão e que vai ser difícil de mudar, apesar da vontade de se harmonizar com você, de tratar dos problemas, de um momento de mais abertura. Então eu diria assim, é um momento crucial para você de repente avaliar se você está passando realmente por essa dificuldade com alguém, né? De problemas relacionados a ciúme, a comportamento possessivo, ao medo de perder, inseguranças, medo de ser traída, o medo de ser traído. Está na hora de você mudar isso para que a visão da outra pessoa também mude sobre você e assim, né, consiga haver mais espaço para vocês de fato se firmarem juntos e não ficarem caindo no mesmo problema, nas repetições, tá? Existe um certo desânimo, sim, que as cartas mostraram aqui, exatamente por repetições. Então, hora de realmente mudar o comportamento para também mudar a visão dele ou dela sobre você, sobre mais perspectivas positivas a dois, tá? Que a gente vê um espaço para isso. Vemos a vontade, e a vontade é o principal, tá? Não apareceu carta aqui propriamente para falar da energia do amor, mas isso está mostrado indiretamente, exatamente pelo desejo dele ou dela de resolver problemas, de se harmonizar, né, de vocês se firmarem juntos. Então isso indiretamente fala de alguém que gosta de você, fala da energia do amor. Por quê? Se há essas intenções aqui, é porque você não é uma pessoa que tanto faz. Então não existe indiferença dele ou dela com você. O que pode existir é às vezes um certo desânimo, sim, como eu falei, pelas repetições, por vocês acabarem caindo no mesmo problema e conversou e acontece de novo, conversou e acontece de novo. Então é um momento crucial para uma mudança de comportamento, para
as coisas fluírem mais, tá? Para vocês de fato se firmarem, isso tá no desejo, tá no sentimento dele ou dela. Fechamos assim então a sua leitura, para você que escolheu a segunda opção da mesa aqui, passamos bastante informação. Essa ideia aqui dos ciúmes, né? Vai bater muito bem para algumas pessoas, para outras não. Isso é normal, é uma leitura coletiva, certo? Então você precisa aproveitar de toda a interpretação que eu fiz, as partes que mais fizeram sentido para você. O que não bateu para o seu caso, bateu perfeitamente para outra pessoa que está assistindo aqui, beleza? Então é assim que funciona. Terminamos então a leitura. Se você ainda não deixou o seu like, é o momento, antes de você ir embora, fazer a sua inscrição, ativar as notificações e lembra, na descrição tem o link dos cursos que você pode fazer comigo. Se está precisando de um desconto, é só chamar pelo e-mail, dá para eu te ajudar sim, tá? Então não se aperte, me chama por e-mail, fala o curso que você quer fazer e a gente negocia, a gente conversa a respeito disso, tá legal? Fico por aqui então, obrigado pela presença, um abraço, até o nosso próximo vídeo no canal.